programa Vida e Espírito, com Rogério Temporim. Saudações, Rogério Temporim, programa Vida e Espírito, aqui pelo YouTube. Pessoal que está acompanhando pelo site da BPTF, pela rede Reunindo Bem e pelos outros lugares aí que retransmitem o nosso programa. Lembrando que esse programa era um programa de rádio, que a gente fez rádio web durante algum tempo, e agora eu estou experimentando esse recurso do vídeo que, sem comentários, dá para ir muito mais longe aí na interação com vocês aí. Sempre lembrando que eu respondo todas as perguntas dos vídeos, assim como o programa de rádio também. Você pode mandar essas perguntas aqui embaixo, né, no vídeo, ou mandar também para mim. Você entra no meu site, né, e aí você vê o formulário lá, o e-mail e tal, que é www.rogeriotemporim.com. Muito bem, vamos lá. Bem, sem delongas, hoje atendendo a pedidos do vídeo de ontem, em que eu relatei o avistamento do UFO Charutóide aqui no bairro da Penha, eu pensei um assunto importante. Eu disse que eu tive um contato e no título do vídeo agora está abdução. Muito bem, esse evento ele também mudou na minha cabeça durante esses dias, né, no meu retrocesso, para tentar lembrar e trazer aqui para vocês. E então, assim, agora as conclusões que eu tenho são mais ou menos essas que estão no título do vídeo, que foi um contato físico. E por que eu acho isso? Eu não tenho certeza, mas por que eu acho? Porque eu tenho provas físicas disso em mim. Antes de relatar tudo isso, eu queria dizer para vocês assim, e compartilhar com vocês um sentimento meu. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Né? Por que eu vou, nessa altura do campeonato, né, da minha vida e da minha atividade profissional como palestrante espírita há alguns anos já, não sou conhecidíssimo, mas tenho minha trilha de vida, assim como você também tem. Por que você viria num vídeo na internet dizer que aparentemente um ET entrou no seu quarto e teve contato com você? Né? Por quê? Porque as consequências podem ser muitas, né? Desde a crença até a ridicularização, ou enfim, a maneira como as pessoas interpretam isso. Agora, a minha preocupação com isso é zero, né? Porque também nessa altura da minha vida eu não devo essa satisfação ideológica, vamos dizer assim, para com a minha própria imagem. Então eu não estou muito preocupado com o que as pessoas vão achar de mim agora, né? Nessa altura da minha vida. Mas mesmo assim resta a pergunta: por quê? Por que eu estou aqui? Eu também estava com essa ansiedade de fazer esse vídeo. Ontem algumas pessoas pediram no outro vídeo isso. Mas por que eu quero fazer? Então, assim, na minha análise da minha vontade, só tem um objetivo, né? Assim, mais importante. Tem outros também, né? Eu quero falar disso, eu quero expor mais. Que outras pessoas que passaram por alguma coisa semelhante à minha, né, que eu vou contar e vou mostrar, essas pessoas possam ter isso possa reverberar nelas e elas possam ver que não estão sós, né? Isso já aconteceu na história da psicologia, da medicina, mas mais nas ciências psicológicas, que é a minha especialidade. Mas você vê a questão da depressão. Hoje em dia todo mundo fala de depressão, tem antidepressivo e vamos lá tal, mas há 20 anos atrás não. 30 anos atrás isso era uma coisa, as pessoas não compartilhavam. O pânico, né? O pânico apareceu agora, né? Ninguém sentia pânico, sentia sim, só que não tinha nome, né? O que não é nominado não existe praticamente, né, no nosso mundo, da maneira que funciona o nosso modo de viver humano. E além de não ter nome, você não compartilhava aquele sentimento com o medo de ser ridicularizado, né? De ser taxado, né, como louco, enfim, né? E que dirá essa situação que eu vou contar. Bem, vamos lá. Isso aconteceu na quarta-feira antes do feriado que nós tivemos. Eu vou olhar aqui na folhinha porque no computador minha memória. Então o nosso feriado foi na quinta-feira, dia 4, né, Corpus Christi.
4 de junho. E dia 3 eu voltava para casa e o meu carro quebrou. E aí eu tive um problema sério, a caixa de direção, essas coisas, meu carro foi terrível chegar em casa. E aí eu cheguei aquele dia e me deitei. Eu cheguei tão cansado que eu nem tirei as coisas e tal. Falei, não, deixa eu dar uma descansada. Aí eu me deitei na minha cama, encostei, reclinei. Vou tentar ser o mais detalhado possível no relato, mas só com o necessário, né? Então eu deixei as coisas e deitei. No que eu deitei, eu estava com a mente ainda naquela coisa do carro, de empurrar carro, de resolver, achando que não ia conseguir chegar em casa com ele, de conseguir chegar, graças a Deus ele não estressava, tal, aquela coisa. E aí eu fiquei com aquelas imagens, aquelas telas mentais do carro na minha cabeça e tal. Acordado, né? Tem uma igreja aqui, uma capelinha do lado da minha casa, é a capela de São João Batista, acho, aqui na Penha. E eu lembro disso, que o sino estava tocando, e eu falei, nossa, será que é 6 ou 7 horas da noite? Aliás, eu acho que eram 7 ou 8, eu não lembro, alguma coisa assim. Eu sei que aquele sino ficou. De repente, sem adormecer, então esse detalhe é importantíssimo para eu começar a entender que pode ser que não foi uma projeção. Eu não perdi a consciência. De repente eu senti uma sensação esquisita, né? Eu vou tentar descrever a sensação para vocês. É como se eu me encolhesse dentro do meu corpo. Então eu senti que as minhas extremidades estavam meio desligadas de mim, né? E como se eu estivesse me contendo dentro do meu corpo, né? Os meus membros perispirituais, né? Para quem não sabe, é o corpo, né? Perispiritual, que é o duplo do nosso corpo físico, ele estivesse diminuindo. E aí eu senti aquilo muito estranho. Aí ao ponto, então eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, é esse momento que é a dúvida. Para mim, eu não estava dormindo, né? Só que eu abri os olhos e estava esquisito o ambiente, né? E aí da minha cama, eu estava deitado, quando eu olhei para a minha esquerda, assim eu olhei, eu vi de repente esse ser. Esse ser era um ser humanoide, ele era mais ou menos uma altura de um humano, aí, uma altura default de um humano, 1,70, não sei, alguma coisa. A altura não me chamou a atenção. Só que assim, ele tinha olhos grandes, né? Escuros, uma pele clara, né? Ele vestia uma roupa e parece que é uma espécie de um jaleco. Bem, eu não posso ir além disso, é o que eu lembro mesmo. Mas os olhos grandes, negros e tal, enfim. Bem, você já forma na sua cabeça a figura de um Grey, né? Muito bem. O que eu fiz? Eu fiquei olhando, porque eu fiquei... me pegou de surpresa aquilo, né? Eu acho que me pegou tão de surpresa que eu não tive reação. Agora eu vou colocar uma imagem para vocês. Sempre eu achei que há uma abdução, eu vou chegar lá já, né? Falar o que aconteceu depois. Mas ia ser mais ou menos nesses moldes aí. Olha essa imagem aí do filme. Já assistiu esse filme aí? Então, é terrível, né? Então a imagem que eu tinha era uma imagem mórbida. Eu assisti muito filme de ET, né? Fui um tracker, né? Assim, não mais do que um amigo meu que era fanático, né? E acho que muitos dos ufólogos vieram também dessa coisa do tracker aí. E aliás, a ideia do Star Trek carrega uma ideia arquetípica dessa coisa de federação galáctica, essa coisa e aí você acaba, os trackers acabam encontrando na ufologia algumas correspondências a aquelas aspirações que eram fictícias, né? Ou não, né? Enfim. Mas, seja como for, a imagem que me veio não foi essa terrível aí da foto. Eu vi aquele ser e eu não conseguia reagir. Mas eu levantei a cabeça. E aí o que acontece? Ele começou a fazer alguns gestos, né? Lembro que eram alguns gestos assim. E ele me disse algumas coisas. Essas coisas, a impressão que eu tenho é que ele não me disse com a voz, mas eu entendi. O que ele me disse é assim, ó, nós vamos fazer um procedimento e nós precisamos te compactar. É mais ou menos o que ele me disse. E nisso ele fazendo esses movimentos, aquela sensação de formigamento, de apertamento, eu comecei a sentir mais intensa. Não sei quanto tempo durou isso, mas não foi, assim, pra mim foram alguns minutos no máximo. E chegou um momento que eu
não quis mais, né? Eu estava me sentindo meio mal e eu disse para ele, meio assim, ó, não quero, eu não estou me sentindo bem, não quero. E aí quando eu disse isso, eu estava naquela posição olhando ainda, né, para ele, meu quarto estava num ambiente meio esquisito assim. Ele acendeu ao meu pedido, mas foi uma assim, ele simplesmente baixou os braços, né, parou e de repente deu alguma coisa e aí eu fechei os olhos, aí uma parte meio tumultuada, e abri os olhos ali no mesmo horário, não tinha dormido, pra mim não tinha tal. De repente eu já tô insinuando que foi físico, mas na hora pra mim era um sonho, uma projeção, alguma coisa bem esquisita, né? Mas o que aconteceu? Eu fui compartilhar essa experiência na hora, compartilhei com todas as pessoas que eu conheço, gente que é ufóloga aí, que tá no meu Facebook, pessoal, né? Com o Chico Penteadas, também falei pra ele me falou umas coisas e tal, e aí compartilhei com um amigo meu, que também é ufólogo e é transcomunicador. É também uma pessoa que está no meio aí, que é o Marco Chiorato. E quando eu falei pro Marco, desculpa Marco tá colocando seu nome nessa, né? Escapou. Mas aí quando eu falei para ele me falou assim: nossa, que coisa, tal, eu acredito em você. Mas será que eles não te chiparam? E aí, chiparam, né? Enfim. E eu falei, não sei. Aí ele falou, procura alguma marca em você e tal, mas eu não dei atenção, né? A questão é que no outro dia eu fui, levantei, né, normalmente. Aquele dia eu estava muito cansado. No outro dia eu fui tomar banho de manhã. E aquela coisa que ele falou da marca e tal, né? Aí quando eu estava tomando banho, que eu passei a mão num lado, aí doeu, né? E aí, o que eu encontrei nesse lado? Eu vou mostrar uma foto primeiro para vocês. Olha aí. Essa é a foto. É agora, assim, eu tirei um dia depois, acho que foi assim, é um corte, né? Com algumas marcas, como se fossem uns pontinhos, alguma coisa. Muito bem. Cadê esse corte, né? Falar, Rogério, está, quem não acredita fala, ele pegou essa foto aí por aí, né? Ele tá aqui, ó. Desculpa, né? O striptease, né? É a minha barriga, mas aqui, ó. Esse corte está aqui, nessa região aqui, ó. Né? É um corte. Tem umas marquinhas como se fossem alguns pontos, alguma coisa. Muito bem. Perguntas, Rogério. Você não está viajando isso daí, você fez em algum lugar? Machucou? Pode ser, né? Tudo é possível, né? O fundamentalista, ele já vê esse comentário como um ataque pessoal, né? E ele, não, é porque você não acredita, não sei o que tal. Não, a minha razoabilidade ela vem da minha formação também acadêmica, né? Eu estudei filosofia, agora eu faço letras de novo e tô nessa coisa da produção acadêmica, de escrever. Enfim, você tem que ser coeso, tem que ter fonte, né, o que você fala. Não dá pra você sair falando o que você quer, do jeito que você quer, só se você quiser se enganar, né? Muito bem. Poderia ser um corte, só que assim, eu me perguntei, é um corte recente. No dia, quando eu passei a mão, ele tava assim, é um corte bem dolorido. Bem, eu me cortei esses dias na minha barriga? Não. Que eu me lembre, não. Eu raspei em algum lugar no dia anterior, esses dias, a minha barriga? Não. Também. Você quebrou seu carro, você empurrou, você fez... Não, mas não havia nada na minha barriga no dia anterior. Porque, assim, quando você passa a mão, você percebe. Aquilo foi na hora, assim. Sabe que você passa a mão, aquele dolorido que você fez naquela hora ali? E tal. Então, assim, é comum eu ter esses machucados em mim? Não lembro também. Então, assim, eu estou excluindo. Agora, é comum ter relatos de cortes quando se há abduções? Sim, né? Muito comum. Quer dizer, são dois fatos juntos? É uma coincidência, né?
Poderia ser uma grande coincidência. Mas a sensação que eu tenho é que juntando que eu vi isso daquela forma, sem dormir, e que ele falou que ia fazer um procedimento em mim, e que eu amanheço com esse corte, é que alguma coisa física aconteceu comigo. Esse tipo de situação, um corte não precisa aparecer necessariamente com a presença física, né? Eu trabalho num grupo de cirurgias espirituais, né? Sou um dos médios, e nós vemos cortes frequentes. As pessoas mandam, né, a cirurgia à distância, né? Inclusive esse trabalho eu vou falar depois mais dele, e as pessoas mandam fotos, olha, eu amanheci com um corte e tal. Então assim, através da atividade ectoplasmática, né, os seres espirituais podem interferir no físico. Então pode ser. Seja como for, assim, um ser estava no meu quarto e ele esteve, eu o vi e eu amanheci com um corte. Me falaram já, Rogério, você foi no médico, passou detector de metais, essa coisa. Não me preocupei. A sensação que eu tive é que não foi uma coisa ruim a presença desse. Eu não me senti tão bem assim na hora, mas eu não tive uma sensação de maldade. A última questão é assim, que ser é esse, né? Primeiro eu fui pesquisar e vi que existem, já sabia um pouco, mas não lembrava o nome dos Tall Greys, né? São os Greys altos. Depois eu vi uma foto, assim, curiosamente, dos arcturianos e uma imagem que está na internet. Vejam aí, ó, eu vi essa imagem aí. Então, aí me pareceu que eles poderia ser isso também. Eles são bem parecidos com o que eu vi. Enfim, essa é uma questão para continuar, né? Eu não acredito que esses contatos vão cessar assim, né? Mesmo que demore, de repente em algum momento vai acontecer alguma coisa. Bem, esse vídeo está bem longo, perto daqueles que eu fiz. Eu queria fechar só dizendo para vocês assim, eu tenho uma dificuldade, já me adiantando, né, frente a alguns comentários, eu tenho uma dificuldade desse maniqueísmo, né, com que a gente vê as coisas, o bem e o mal, né, PT, PSDB, Deus e o diabo. É por isso que eu saí de um veio religioso que era da minha família e me tornei espírita. Justamente por essa corporificação do mal não me agradar. É uma transferência de uma necessidade humana de ter esse arquétipo maldoso personificado. Então eu não consigo, as pessoas, não, se a Grey é mal, se a Grey é ruim, entendeu? Não foi a sensação que eu tive totalmente, e também eu tenho essa dificuldade, né, de achar que todos os seres são ruins em si mesmos, né? Que uma raça ruim, né? Existe toda uma mitologia também atrás disso, né? As pessoas leem e ficam repetindo o que elas falam. Mas eu tive uma experiência com um ser que parecia um Grey. Eu não sei o que era, também é uma especulação. E não sei o que vai acontecer também, tem que esperar, né? Enfim, não estou me sentindo mal, enfim, tem que esperar, é tudo muito incipiente. Mas eu queria só compartilhar com vocês que sendo quem for, né, que raça for, não foi uma coisa terrível como eu imaginava que seria, né? Isso é o mais importante, acho que eu poderia dizer para vocês. Não foi uma experiência aterradora que nem dos filmes de ufologia, né? Pois bem, é isso, esse é o meu relato. Vou manter vocês atualizados, quero perguntas, comentários aí embaixo, né? Já dá um like no vídeo, se inscreve no canal, porque eu vou continuar falando desses assuntos e outros, sempre espiritualidade, ufologia, psicanálise também, né? Psicanálise nessas abordagens espiritualistas, que eu sou terapeuta também, florais, outras coisas. Eu sempre vou tentar trazer algum assunto aqui interessante, mas que tenha como fio condutor a espiritualidade, né? Essa transcendentalidade, né? Que é o momento, né, que nós vivemos aí, né, dessa fase de transmigração do nosso planeta para um outro nível. Muito bem, agradeço vocês, só tenho os recadinhos. Primeiro, a campanha do agasalho, né? Eu estou participando de uma campanha do agasalho, está muito legal, tenho muita coisa aqui já, a gente vai sair aqui por São Paulo distribuindo em junho. Quem quiser participar, deixa aí o comentário, manda um e-mail no meu site, é o que eu já falei, www.rogeriotemporim.com. Tem o Facebook também, Rogério Temporim Palestrante. Você acha a minha página no Facebook. E o Rogério Temporim só tem eu no Facebook. Eu tenho também o Facebook, pessoal, que você pode adicionar e tudo mais, né?
No próximo vídeo ficou muita coisa aqui. Eu falo do livro, né? Eu lancei alguns livros psicografados, a maior parte deles, e o novo tá aí e eu quero compartilhar com vocês. E por último, para fechar, eu queria deixar um recado para essa entidade, ou essas entidades que estiveram na minha casa, se eles estiverem vendo isso aqui, que é assim, ó, legal, foi uma experiência muito engrandecedora para mim, né? Tô bem e eu queria dizer assim que se eu fui, né, útil para alguma coisa, espero ter sido, né? E obrigado pelos avistamentos, 2 avistamentos que eu tive de UFOs, filmei, mostrei aqui, e por essa experiência aí, certo? Muito obrigado, tenham uma ótima semana e vamos aí aos próximos vídeos, tá bom? Valeu, paz para todos!